Oi, meu nome é Letícia e o nosso grupo vai falar sobre o gene HADHB. Eu vou começar falando sobre a estrutura do gene, o Gabriel vai falar sobre a regulação da expressão do gene, o Nicolas sobre a expressão e função da proteína, a Ana sobre o polimorfismo do gene, a Heloísa sobre as técnicas de investigação e a Ana Clara e a Bruna vão discutir sobre o artigo científico. Então, como eu falei, eu vou começar falando sobre a estrutura do gene. O nome oficial do nosso gene é hydroxyacil-CoA dehydrogenase 3-ketoacyl-CoA thiolase inyl-CoA hydratase beta subunit, ou a abreviação dele, HADHB. Um pouquinho sobre a descrição básica. Os genes HA, HA e HADHB vão codificar, respectivamente, as subunidades alfa e beta da proteína trifuncional mitocondrial. Essa proteína vai ter 4 subunidades beta e 4 subunidades alfa, e ela vai ser responsável por catalisar 3 etapas da beta-oxidação de ácidos graxos, incluindo a etapa de 3-hidroxacil-CoA, deshidrogenase de cadeia longa. A subunidade beta também vai conter a atividade de 3-cetacil-CoA tiolase. Então, nosso gene ele vai ter alguns sinônimos, como trifunctional protein, beta subunit mitochondrial trifunctional protein e beta subunit ECHB. O número AMIN dele é 143.450. Agora, então, falando sobre a localização do gene, começando com a cromossômica. O nosso gene se localiza no braço curto do cromossomo 2, na segunda região, na terceira banda e na terceira subbanda. O sentido da fita é forward strand, ou seja, do sentido 5' para 3'. E falando sobre a localização genômica, ele está no cromossomo 2, como eu já falei, entre os nucleotídeos 26.243.170 e 26.290.465. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o nosso gene sublinhado em verde, as barrinhas vão indicar o tamanho e a seta vai indicar o sentido. As proteínas destacar o promotor, aqui em vermelho, e aqui em amarelo as regiões intensificadoras de expressão gênica. Em cinza a gente vai ter pseudogenes, em marrom genes codificadores de proteína, e em roxo genes que codificam RNA. Nessa imagem, a gente também vai ter o nosso gene e alguns genes vizinhos a ele. Eu escolhi 3 deles para comentar um pouquinho sobre. O primeiro deles é o gene HADHA, que é o gene que eu já mencionei, que vai codificar as subunidades alfa da proteína da qual o gene HADHB faz parte. A gente também vai ter o gene ADGRF3, que também vai codificar a proteína, mas que vai estar envolvido na via de sinalização do receptor acoplado à proteína G. E a gente também vai ter o gene GAREN2, que também vai codificar a proteína. Aqui nessa imagem a gente consegue ver a região promotora, que é essa região que vem antes do primeiro exon. Nela eu sublinhei alguns nucleotídeos A e T, e quando a gente tem um acúmulo deles, a gente vai ter, então, a Tata Box, que justamente vai estar, então, no final da região promotora, um pouquinho antes do primeiro exo começar. Eu sublinhei um aqui que tinha um acúmulo um pouquinho maior desses nucleotídeos. E aqui eu sublinhei os de nucleotídeos CG, que podem vir a ser ilha CPG. Mas o que são ilha CPG? Ilha CPG são justamente essas regiões onde a gente vai ter um acúmulo de guaninas e tosinas, e elas podem ser metiladas. Ou seja, se a gente tivesse a metilação do DNA, a gente pode ter repressão da transcrição gênica ali. Por isso é tão importante a gente estudar essas ilhas. Aqui no nosso gene a gente vai ter LCPG 60 e LCPG 16. Na 60 a gente tem, então, 60 de nucleotídeos CG marcados aqui nessa imagem, e na 16 nucleotídeos CG marcados aqui nessa imagem. A gente percebe que a LCPG 60 é muito maior do que a 16. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, então, um transcrito de maior apoio experimental no nosso gene. Nele, a gente vai ter 16 exons, sendo 15 eles codificantes, e 15 introns. Os introns são representados pelas linhas e os exons pelos retângulos. Se eles estão preenchidos, significa que eles codificam proteínas. Se eles não estão preenchidos, como aqui, significa que eles não são codificantes. Mas aqui é importante ressaltar que esse início aqui é codificante, porque ele está, assim, preenchido. Mas ele, como um todo, não é. Aqui a gente vai ter, então, a região TR5', que é aquela região não codificante. A gente vê que ela começa no primeiro exon e ela vai terminar quando a gente tem o código de iniciação ATG, que na MCG vai estar como AUG, e que vai ser traduzido no aminoácido metionina. Depois, então, a gente vai ter a região TR3', que também vai ser não codificante, mas ela vai estar aqui no nosso último exon e ela acontece depois do códon de término. TAA, ou na RNA mensageiro, o AA, que é o stop códon. Aqui, como eu falei, então, a gente vê que nosso último exon, a gente tem a maior parte dele como sendo não codificante, mas que tem sim uma partezinha que é codificante. Aqui a gente vai ter os introns e a gente percebe que em todos eles a gente vai começar com GT e terminar com AG, que são as sequências conservadas de início e fim dos introns. Então, em todos eles, desde o intron 1, 2, até o intron 15, 16.
Agora falando então sobre a homologia. Os genes autólogos são aqueles genes que estão em espécies diferentes, mas que derivam de um mesmo ancestral. O nosso gene vai ter 217 genes autólogos e aqui a gente consegue ver alguns deles, né, em diferentes espécies. A gente também vai ter genes parálogos, que vão ser aqueles genes que vão estar na mesma espécie, mas que vão passar por eventos de duplicação. O nosso gene tem ao todo 4 genes parálogos. Aí aqui a gente tem o nome deles, aqui que é a localização deles, indicando que eles estão em cromossomos diferentes, e aqui a porcentagem de conservação. A gente vê que são porcentagens mais ou menos parecidas. Agora, por último, a gente tem a árvore filogenética. Acho primeiro importante ressaltar que a gente vai ter, então, em azul aqui, os nossos nós de especiação, que vão estar relacionados com os genes autólogos, e em vermelho a gente vai ter os nós de duplicação, que vão estar relacionados com genes parálogos. Ao todo, na árvore filogenética, a gente vai ter 975 nós de especiação e 97 duplicações. Também acho legal ressaltar que a gente tem essas regiões condensadas aqui, e nas regiões condensadas, o verde escuro vai indicar aquelas regiões onde a gente vai ter uma alta conservação da sequência de aminoácidos. Já as regiões que vão estar em verde claro vão indicar uma conservação mediana. Agora, nas regiões não condensadas como essas, o verde claro já vai indicar essa alta conservação. Uma última observação é que aquelas espécies que estão próximas evolutivamente também vão estar próximas à árvore. E é justamente isso que a gente observa, né? O nosso gene aqui, HADHB nos humanos, vai estar bem próximo do gene HADHB do gorila e também nos homólogos presentes no chimpanzé. Gabriel Schuster-Poffo e eu vou falar da regulação da expressão do gene HADHB. Primeiramente, é importante salientar que o processamento do mRNA é essencial à vida de todos os organismos eucariotos. Esse processamento, splicing alternativo, ocorre quando as extremidades do mRNA sofrem modificações covalentes, os introns são retidos e retirados da molécula e os exons são selecionados a fim de formar um mRNA maduro. E isso, por conseguinte, gera diferentes transcritos para o mesmo gene. No caso, o gene HADHB possui 9 transcritos, os quais são mostrados na tabela. Dentre eles, 7 codicam proteínas, um deles não codifica proteína, pois possui um intron retido, e outro deles não codifica proteína, pois possui um CDS não definido. Aqui é uma forma mais visual de representar e visualizar os diferentes transcritos, na qual cada banda verde-limão representa um transcrito diferente. As linhas verticais representam conjuntos de exons, ou seja, quanto mais parelhas verticalmente as bandas estão, mais exons em comum elas possuem em sua composição. As bandas com linhas vermelhas representam os transcritos codificadores de proteínas, a linha amarela representa o transcrito mais relevante do gene HD e HB, e as ambas linhas azuis representam os transcritos que não são codificadores de proteínas. As flags são dadas aos diferentes transcritos para representar características de sua natureza. A flag Assemble Canonical identifica o transcrito mais estável, conservado, mais expresso e que possui a sequência codicante mais longa, além de ser representado em outras fontes confiáveis. A Gene Code Basic representa o transcrito mais completo e codicante da proteína. A flag Main Select representa o transcrito mais relevante biologicamente segundo o Assemble e a NCBY. O APRIS-P1 representa o transcrito que codifica a isoforma proteica principal. E a TSL1, na verdade, todas as flags TSL, elas formam uma escala de 1 a 5, a qual representa a quantidade de correspondência de transcrição de exons que tem. Portanto, a TSL1 é a que possui maior correspondência dessa transcrição, e a 5 a menos. Aí tem a CDS3 incomplete, que é o transcrito que apresenta a ausência da extremidade carboxy-terminal na extremidade 3' da molécula. Agora a gente vai falar das diferentes isoformas proteicas resultantes do processamento de mRNA. Uma proteína é formada de diferentes domínios funcionais, os quais são codificados por diferentes exons. E como a gente viu, o processamento do mRNA faz com que haja diferentes transcritos, diferentes ordens e sequências existentes nos exons. Isso faz com que o mesmo gene possa gerar diferentes isoformas proteicas, as quais possuem diferentes expressões nos tecidos do corpo, tecidos e órgãos do corpo. E esse gráfico mostra um monte de bandas de diferentes isoformas proteicas e a expressão delas no corpo. As isoformas de final 222 e 999 claramente são muito mais expressas
em praticamente a totalidade dos tecidos, pois suas bandas são muito mais, a cor das suas bandas são muito mais proeminentes. Uh, e como exemplo, a isoforma de final 999 apresenta maior expressão nos tecidos musculares esqueléticos, e ela possui uma TPM de 261, seguido pelo ventrículo esquerdo do coração com uma TPM de 166 e glândulas adrenais com uma TPM de 125. A TPM é a unidade usada para medir a quantidade de expressão nos diferentes tecidos, e ela significa transcripts per million, ou seja, transcritos por milhão. Aqui, esse gráfico apresenta a expressão do gene em diferentes órgãos e tecidos, sendo um gráfico logarítmico e que apresenta maior expressão da esquerda para menor expressão à direita, sequencialmente. Ou seja, a expressão dos músculos esqueléticos é a mais proeminente, seguida do ventrículo esquerdo do coração, o apêndice atrial do coração e a glândula adrenal. Aqui, esse gráfico apresenta a expressão do gene em diferentes órgãos e tecidos durante o desenvolvimento fetal. Aqui nesse gráfico vale ressaltar que, de longe, as maiores expressões são na glândula adrenal durante 20 semanas de gestação, como está em amarelo, e aqui no coração também durante 20 semanas de gestação. E vale salientar que a glândula adrenal, mesmo antes de chegar nas 20 semanas, nas 18, 16 semanas, também possui uma taxa de expressão desse gene muito grande. Aqui são apresentadas alterações na expressão do gene em decorrência a diferentes patologias as quais aquela região, aquela célula, aquele órgão estão sofrendo. Sendo as bandas em verde quando a expressão do gene é reduzida devido à patologia, e em vermelho quando ocorre uma superexpressão desse gene na presença da patologia. A superexpressão sempre ocorre devido a diferentes cepas da distrofia miotônica. Já a expressão reduzida acontece quando há endometriose, o vírus herpes simples oncolítico e a F. tularensis. Aqui é apresentada uma tabela de todos os miRNAs, os quais podem regular a expressão do gene HADHB. No total são 62. Os miRNAs são pequenos, RNAs pequenos no comprimento, que não codificam proteínas e possuem a função de regular a expressão gênica de outros genes. Como mencionado anteriormente, o gene HDHB é reconhecido por 62 miRNAs distintos. Dentre esses miRNAs, 23 possuem target score de 80 ou mais. E esse target score mostra quão apurado é a regulação gênica efetivada pelo RNA. Ou seja, quão efetivo esse miRNA é em regular a expressão gênica de determinado gene. Aqui pegamos o exemplo do miRNA HSA-MIR33A5P, que possui target score de 97 e ele possui target rank 1 no gene HADHB, ou seja, ele é o melhor regulador desse gene. Ele possui 21 nucleotídeos em sua composição, ele reconhece o sítio 61, identificado pela sequência CAATGCA, na região não traduzida 3' do mRNA. Ele possui essa sequência do slide em vermelho, e ele possui 472 targets, ou seja, ele possui 472 genes, os quais ele pode regular a expressão, sendo o gene HADHB sendo o sétimo colocado no target rank, ou seja, o gene HADHB vai ser o sétimo na preferência, entre aspas, da regulação da expressão desse miRNA em questão. E aqui abaixo está a seguir a sequência desse pré-miRNA. E é isso. Olá, meu nome é Nicolas e eu sou responsável pela parte que trata sobre a expressão e função da proteína. Bem, em primeiro lugar, o gene RADHB ele possui apenas um transcrito, que fornece informações para a síntese da subunidade beta da enzima mitocondrial trifuncional. Essa enzima faz parte de um complexo que atua nos centros produtores de energia das células. A proteína trifuncional mitocondrial ela é composta por 8 partes, sendo 4 subunidades alfa, produzidas a partir do gene RADHA, e 4 subunidades beta, que são produzidas a partir do gene RADHB. Como o nome sugere, a proteína trifuncional mitocondrial contém 3 enzimas, cada uma desempenhando uma função. A
subunidade beta contém uma das enzimas, que é a 3-cetoacetil-CoA, e a subunidade A contém as outras duas. Essas enzimas elas são essenciais na parte de oxidação dos ácidos graxos, que é um processo de várias etapas, e elas fazem uma via metabólica para catabolizar as gorduras e converter em energia. Mais especificamente, a beta-oxidação, que é a fase inicial da oxidação mitocondrial dos ácidos graxos. A atuação dessa enzima ela envolve a beta-oxidação, que vai produzir acetil-CoA e que vai ser usado no ciclo de Krebs. Esses ácidos graxos, a maioria são os armazenados em tecidos adiposos no nosso corpo, né? Essa é a fonte de energia. E eles são muito utilizados durante períodos de jejum, durante períodos de estresse, e eles são, a maioria, estocados no fígado e nos outros tecidos. Aqui embaixo a gente pode ver a principal reação, né? E ela é uma via de mão dupla. Elas são tanto no sentido da ida da reação como da volta. As duas reações acontecem. Quanto à localização celular, a gente vê que elas ficam muito evidentes nas mitocôndrias e numa proporção muito menor, elas aparecem no retículo endoplasmático rugoso. Aqui a gente tem uma foto da microscopia de fluorescência que evidencia bem essa presença muito marcante da enzima nas mitocôndrias. Quanto à estrutura, aqui a gente tem uma foto do complexo inteiro, ou seja, das 4 subunidades alfa e das 4 subunidades beta. E a enzima é composta por 474 aminoácidos. Essa é a estrutura tridimensional. Bem, quanto à expressão da proteína, esse é um gráfico do Protein Atlas que mostra a expressão da proteína dividida por tecidos. Como está evidente aqui no gráfico, ela é relativamente bem expressa ao longo do corpo todo, e a maior expressão ela concentra-se nos tecidos pulmonares, na pele, no rim e no trato digestivo como um todo. Agora, quanto à expressão do RNA, também dividido por tecidos, ele fica muito mais presente na língua e nos tecidos muscular esquelético e muscular cardíaco. Esse aqui é um outro gráfico que ele vai mostrar a expressão do RNA dividida por tipo celular. E eu botei esse gráfico aqui porque o que mais vale ressaltar é essa relação aqui da altíssima expressão que os cardiomiócitos fazem. Esses cardiomiócitos elas são células que estão intimamente ligadas com a manutenção da bomba sanguínea no corpo. E elas dependem intensamente da atividade mitocondrial. Essa outra tabela aqui, ela mostra muito bem ela une os gráficos anteriores, né? Ela mostra a expressão do RNA e a expressão da proteína. Ela evidencia aqui que existem tecidos que expressam muito a proteína, mas não tem tanto o RNA, e alguns, como o trato digestivo proximal, que expressam muito dos dois. Vale a pena ressaltar aqui também o tecido muscular, que aquela relação com o cardiomiócito que expressa muito o RNA e também tem bastante a presença da proteína. Aqui a gente vai tratar da expressão no cérebro, que ela não chama muita atenção para nada. A maior parte dos tecidos cerebrais depende relativamente bastante de atividade mitocondrial, então ela está bem distribuída em geral no cérebro. Não tem nada tão notável aqui. Agora, quanto à patologia, a gente pode dizer que o prognóstico do câncer renal é favorável para alta expressão da proteína, né? O que isso quer dizer? Que dentre os pacientes analisados, aqueles que tiveram uma baixa expressão da proteína tiveram uma expectativa de vida menor. E aqueles que tiveram uma alta expressão da proteína acabaram tendo uma maior longevidade. Evidenciada aqui pela linha roxa no gráfico, que é os pacientes que tiveram prognóstico favorável, né? E
e em azul aqui temos os que tiveram a menor longevidade, que expressavam pouco a proteína. Por fim, as doenças relacionadas não tem nenhuma de grande expressão assim. A única mais notável é essa deficiência da proteína trifuncional. E ela é uma doença genética que é caracterizada pela perda de toda a atividade enzimática do complexo, tendo manifestações bem variadas, assim, porque envolve atividade mitocondrial, né? Aí vai desde hipoglicemia, disfunção hepática, insuficiência respiratória, e ela pode muito bem levar à morte, né? Por parada respiratória, parada cardíaca, evidenciando de novo aquela relação íntima dela com o cardiomiócito, que é a célula do tecido muscular cardíaco. Enfim, é isso. Muito obrigado. Oi, eu sou a Hannah Leal e eu vou apresentar sobre o polimorfismo do gene RADHB. Primeiro, a gente precisa entender o que é o polimorfismo do gene. E são alterações genéticas encontradas em maior frequência na população em geral, podendo elas estar associadas a condições clínicas ou não. A gente classifica as variantes polimórficas e as variantes raras da seguinte forma. As variantes polimórficas, que são as variantes comuns, elas têm uma frequência maior do que 1% na população. Já as variantes raras, elas têm uma frequência menor do que 1%. E o polimorfismo a gente identifica com uma variação maior do que 1%. A identificação de um polimorfismo. Grande parte desses polimorfismos, eles são encontrados em genes ou dentro de introns. Então, não possui tanta relevância para o funcionamento do gene estudado, já que os introns são regiões não codificantes. Agora, outros polimorfismos, eles podem estar em sequências codificantes do gene, o que resulta na formação de proteínas variantes diferentes. Essas proteínas variantes diferentes, ao serem expressas, elas podem proporcionar diferenças dentro de uma mesma população. Um exemplo é a mutação falciforme nas populações africanas, em que alguns alelos podem influenciar diretamente na saúde da população. Aqui a gente tem uma tabela do Eisenberg, em que mostram as variantes, os tipos de variantes do gene RADHB. Aqui temos as consequências causadas pelas variantes. E a gente fez um gráfico onde mostra melhor quais são a maior proporção dessas variantes. Então, a gente vê um destaque para a variante de intron, principalmente. E aqui tem a tabela das proporção das variantes missenses e das variantes de truncamento de proteína, que estão em verde. Já no site GT Exportal, a gente pesquisou as variantes associadas a fenótipos e doenças. Bom, aqui a gente vai falar sobre a RS12185614. No NSBI, a gente conseguiu achar informações sobre essa variante do RADHB, e é uma variante que também está no RADHA, porque os dois codificam as subunidades alfa e beta da proteína trifuncional mitocondrial, respectivamente. Aqui a gente também tem informações sobre a proporção de alteração desse alelo nas populações europeias, africanas, entre outras. E a gente vê um destaque na população europeia, que essa proporção é maior do que, por exemplo, na população asiática, que chega a 0,2. No site OMI, a gente tem mais informações sobre tipos de variantes raras causadoras de doenças, que são variantes do gene RADHB. E aqui a gente resolveu falar de 3. Bom, vamos começar com a variante RS12191313-1. É uma variante SNP, uma variante missense, ou seja, a troca de um nucleotídeo vai formar um aminoácido diferente. E esse nucleotídeo, no caso, é a troca da adenina pela guanina. É uma variante rara, como a gente pode ver pela proporção ser menor do que 0,1 na população. E aqui a gente tem o tipo de variante explicando de forma mais clara como que ocorre essa troca do nucleotídeo e a mudança, né? Então, a gente vê, a troca da adenina pela guanina, antes era um aminoácido e agora virou a alanina. E essa mutação é do tipo transição, porque são troca de bases púricas. Aqui a gente vê a localização da mutação e ocorre no braço curto do cromossomo 2. Também está disponível no site Ensembl. Aqui a gente vê a frequência na população e
uma frequência bem homogênea na população, por ser uma variante rara, né? Então, basicamente, a adenina chega a 100%. Aqui a gente também vê fenótipos associados à variante. E então, essa variante ela pode causar deficiência na proteína trifuncional mitocondrial. Aqui a gente também vê algumas citações sobre a variante, que abordam, inclusive, essa deficiência da proteína trifuncional mitocondrial, relacionando essa variante com a deficiência. Aqui a gente tem as regiões onde ocorre a mutação, também temos os destaque para o exon. Bom, aqui já falamos da variante RS 267606859. Essa variante também é SNP e missense, ocorrendo a troca do aminoácido por uma troca de um nucleotídeo. Só que aqui, os nucleotídeos que serão trocados será a timina, que será trocada pela ou adenina, ou pela citosina, ou pela guanina. Então, a timina pode ser trocada por esses três. Quando houver a troca da timina pela citosina, vai ser uma transição. Agora, se ocorrer a troca da timina pela adenina ou guanina, vai ser uma transversão, porque a adenina e a guanina são bases púricas e a timina e a citosina são bases pirimídicas. Essa também é uma variante rara, tem uma frequência menor do que 1% da população. Aqui a gente pode ver melhor essa questão do tipo de variante, missense, e dessa troca, né, que vai ocorrer nos aminoácidos formados. Então, por exemplo, GUU vai virar GCU, então GU era uma valina e vai virar uma alanina. E GUU vira GGU, que aí vira glicina. Bom, a localização dessa mutação é no braço curto do cromossomo 2 também. E a frequência da população a gente pode ver que é parecida, só tem uma pequena variação na população africana, na porcentagem da adenina. Os fenótipos associados também estão relacionados à deficiência de proteína trifuncional mitocondrial. E aqui a gente vê alguns trabalhos e pesquisas citando essa variante, e eles estão relacionados bastante a pesquisas envolvendo a população asiática. Aqui são as regiões de mutação, em geral mutações que ocorrem nos exons. E aqui é a variante 8860377844. Essa variante é um pouquinho diferente das outras, ela é uma variante indel e de tipo frame shift, que seria a deleção ou inserção de um nucleotídeo. Nesse caso, o nucleotídeo que ocorre isso é a timina, que pode ser a deleção ou a inserção de uma ou duas timinas. Aqui temos informações sobre o tipo de variante, a variante frame shift, que fala mais um pouco sobre isso. E essa variante, ela pode interromper o quadro de leitura de trípletos de uma sequência de DNA, e elas levam geralmente à criação de um códon de determinação prematura e resulta em um produto proteico truncado. Agora aqui, citações sobre a variante, que geralmente são relacionando essas mutações com o gene RADHB. É isso. Oi, eu sou a Luiz e eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de investigação. Utilizaremos a variante RS 121 91 31 31 do gene HADHB, que é uma missense variante, ou seja, possui uma mutação pactual na qual uma única alteração de nucleotídeo resulta em um código que codifica um aminoácido diferente. O alelo ancestral A e o alelo mostrado é o G, resultando na alteração do aminoácido treonina para alanina. Aqui temos a sequência flanqueadora e a mutação marcada em vermelho. A técnica de investigação utilizada para identificar o polimorfismo vai ser a PCR-SSP, ou PCR, sequência específica de prime. Os primes são projetados para finalizar a polimerização no nucleotídeo onde ocorre a mutação. Ou seja, o que muda da PCR normal é que um dos meus primers, ou forward, ou reverse, vai acabar exatamente onde tem a base mutada. Nesse caso, considerando o alelo ancestral A e o alelo mutado G, meu primer específico, como forward, eu vou fazer ele que termina com a base T, que vai ser complementar ao A, no indivíduo saudável, e um primer que termina com a base C, no indivíduo com mutação. O primer reverse vai ser normal.
No final, eu vou ter 2 primers alelos específicos, justamente porque eles são específicos para essa região, e o outro primer que só vai complementar a PCR. É importante destacar que só haverá amplificação quando a complementaridade nesta posição for perfeita. Além de que, a temperatura de acoplamento dos primers da sequência tem de ser otimizada para evitar falsos resultados. Após a enzima de restrição, que eu falarei mais tarde, clivar ao polimorfismo, podemos ver 2 bandas de DNA por meio de uma eletroforese. A banda pesada geraria uma marcação mais superior, dada a dificuldade de percorrer uma longa distância no gel. Já a mais leve geraria uma banda inferior. Assim, podemos ver que sem a mutação, existiria apenas uma banda mais pesada que as outras 2 na eletroforese. Já na presença do polimorfismo, existe 2 bandas. A técnica utilizada para a quantificação do transcrito de RNA vai ser a Real-Time PCR. Primeiramente, é importante destacar que o transcrito de RNA deve ser transformado em uma cadeia de DNA para ser amplificado, utilizando-se uma transcriptase reversa. A PCR Real-Time permite o acompanhamento da amplificação pela emissão de fluorescência, provavelmente de uma sonda marcada. Não depende de eletroforese para visualizar os resultados. Logo, a amplificação, detecção e quantificação do DNA são realizadas em uma única etapa, tornando o processo mais ágil, diminuindo o risco de contaminação da amostra e aumentando a precisão. Essa técnica consiste em desnaturar a fita de DNA a fim de separá-la. Com elas separadas, adiciona um forward e um reverse primer, juntamente com uma sonda, DNA de fita simples, contendo o fluorófilo na extremidade 5 e um Cantor na extremidade 3. O Cantor serve para evitar que o fluorófilo emita fluorescência quando ambos estão próximos. Ao polimerizar a região da sonda, a polimerase quebra a sonda, liberando o fluorófilo e gerando a emissão da fluorescência. Essa técnica permite acompanhar a amplificação da fluorescência em tempo real, identificando, além de quantificando, a mutação. No site ThermoFit, eu achei um kit para quantificar o meu RNA mensageiro. Esse kit, que é o de cima, compreende vários transcritos. Um deles é uma transcrito de interesse, o ENST 00000317799.10, HDHB 201, que é o de baixo. Logo, ele é elegível para fazer a quantificação através da PCR em tempo real. Sobre os desenhos de primers. Aqui estão os primers que se anelam à região do polimorfismo escolhida. Há 10 pares de primers, e para escolher um deles, analisamos 3 coisas: o tamanho do fragmento identificado, a temperatura ideal para o anelamento e a porcentagem de guanina e citosina, pois quanto maior a porcentagem, maior a temperatura de anelamento. Então, buscamos um primer com menos de 60% dessas bases. Os pares de primers dessa variante formam fragmentos muito pequenos, o que não é ideal, porque geralmente procura-se um fragmento com 500 bases para facilitar a visualização. Porém, é possível escolher o primer 3, que está de acordo com as condições e faz o anelamento correto. Sabemos disso porque o forward primer se localiza antes da região da mutação, enquanto o reverse primer se localiza após a região. É importante destacar que o forward primer já vai se ligar diretamente na fita. Já o reverse, precisamos passar para a fita direta para poder confirmar que ele abrange a área de mutação. Para verificar isso, utilizamos o UCSC in silico, que confirma a localização do primer na mesma área da variante apontada no exemplo. Por último, as enzimas de restrição. Aqui está a lista de todas as enzimas de restrição que agem nesse fragmento. As enzimas de restrição reconhecem a região de interesse, nesse caso representada pela área grifada em amarelo. As enzimas AGI e SEXAI são enzimas específicas que clivam o polimorfismo identificado. Quando você acha a enzima certa, você também pode usá-la para fazer uma PCR-FLP, que vai cortar o DNA em fragmentos menores com base na especificidade, no reconhecimento dessa sequência palindrômica e fazer corte na região da mutação. O indivíduo que não tiver essa mutação não vai ter corte, por isso vai produzir um fragmento de DNA maior. É isso, muito obrigada. Oi, meu nome é Bruna e eu vim falar um pouco sobre o segundo artigo escolhido pelo nosso grupo. O título do artigo é HDHB, uma enzima de beta-oxidação de ácidos graxos, é um potencial preditor prognóstico em linfoma maligno. Os autores são todos esses listados aí no slide, e o local de publicação foram 3 departamentos diferentes: o Departamento de Patologia Comprensiva, o Departamento de Cirurgia Cardiovascular e o Departamento de Hematologia, todos eles no Japão.
Agora aqui tem uma foto, né, da capa do artigo. E eu vou começar falando da introdução. O linfoma difuso de grandes células B, o DLBCL, é o subtipo mais frequente de linfoma maligno. Estudos anteriores mostram que a subunidade alfa do complexo multienzimático desidrogenase, o HADHA, é a principal enzima de beta-oxidação de ácidos graxos, que é a FAO. É regulada positivamente em linfoma de alto grau. Em células normais, o HADHA forma um heterodímero com HADHB e analisa 3 funções de FAO nas mitocôndrias. A superexpressão e depressão de HADHB é responsável pela origem e pela progressão tumoral. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos, começando pelos materiais, em que o total de 401 amostras de linfoma maligno foram utilizados, sendo que essas amostras foram fixadas em formalina e embebidas em parafina FFPE, e além de 3 amostras de tecido amigdaliano de pacientes diagnosticados com amigdalite crônica, também foram utilizados como controles normais. Agora falando um pouco sobre os métodos, começando pela imunohistoquímica, em que cortes de FFPE de tecido de linfoma maligno e tonsila são desparafinizados com xileno e reidratados com álcool e água destilada. Em seguida, são aquecidos a 95 graus Celsius em um processador de micro-ondas para recuperação antigênica. A peroxidase endógena foi bloqueada com a adição de peróxido de hidrogênio a 3% e, posteriormente, o soro normal de cavalo foi usado para bloquear as reações inespecíficas. Os anticorpos primários foram detectados pelo método do complexo abidina-biotina, usando um kit ABC, e após algumas lavagens com solução salina tamponada com fosfato, PBS, a detecção cromogênica foi realizada utilizando 3,30-diaminobencidina. A coloração de HA-DHB foi avaliada por 2 hematopatologistas experientes, que foram cegos para o estudo e tiveram que entrar em um consenso. Outro método utilizado foi a avaliação in vitro da expressão de HA-DHB em células LCLK e MD901. Primeiro, as células knockdown, que são células modificadas geneticamente para ter sua expressão reduzida, foram estabelecidas usando o shRNA, que é um vetor lentiviral, transduzido com o sistema lentivírus, que em seguida o efeito knockdown do gene HA-DHB foi comparado com a célula de controle, que é a SH-AID. O número de células foi contado ao longo do tempo para investigar o efeito da expressão do gene HA-DHB na proliferação celular. Os resultados mostraram que as células LCLK e MD901 exibiram proliferação significativamente suprimida em 72 horas, em comparação com as células de controle, né, que é a SH-AID. Aqui agora nós temos alguns gráficos que mostram justamente isso, né, a proliferação das células em 24, 48 e 72 horas, sendo que 72 horas é muito mais claro, né, a diferença da proliferação, se comparadas com as células de controle. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados, e que eu trouxe 4 imagens que estão presentes no artigo, sendo que a imagem A e B são de tecidos amigdalianos não neoplásicos, e a A ela tem um aumento menor, e a B é um aumento maior no centro germinativo e na zona do manto tonsilar. Na imagem B, a coloração fraca ela foi detectada apenas no sítio perinuclear das células do centro germinativo, né? Já nas imagens C e D, nós temos tecidos com linfoma maligno, o DLBCL, que é o subtipo mais comum. Sendo que na imagem C, esse tecido neoplásico, ele tem a expressão normal de HA-DHB, e na imagem D, ele tem uma superexpressão do HA-DHB. E é perceptível pela coloração muito mais forte encontrada nessa imagem. A superexpressão relativa de HA-DHB sensibiliza as células de linfoma maligno à morte celular induzida por ranolazina, o inibidor de FAO. Através das análises imunohistoquímicas, foi verificada a intensidade da coloração em tecido linfóide não neoplásico, usando tecido de amígdalas. Após a avaliação, verificou-se que a proporção da superexpressão de HA-DHB tendeu a ser maior em subtipos de anaplasia de alto grau ou morfologicamente alto, como o DLBCL. A superexpressão em subtipos de baixo grau foi inferior a 35%, como no linfoma folicular grau 1 e 2. Aqui embaixo eu trouxe um gráfico também presente no artigo, que fala justamente isso, né? A gente consegue perceber que as barras maiores estão justamente nos cânceres de subtipo de alto grau. Agora, na discussão, eles trazem que o metabolismo lipídico é um recurso energético para células cancerígenas e funciona como um regulador da morte celular. Controlar esse metabolismo lipídico pode ser uma estratégia promissora no desenvolvimento de novas terapias.
O HADH e o HADHB demonstraram atuar como supressores tumorais no câncer coloretal e câncer renal e podem ser usados como indicadores de sensibilidade à quimioterapia e prognóstico favorável. O HADHB aumentou a suscetibilidade à morte celular induzida por ranolazina, que pode envolver ferroptose e a apoptose, que é a morte celular programada. Ainda falando da discussão, eles trouxeram algumas limitações que o estudo teve, como, por exemplo, a função do HADHB na FAO, que é a beta-oxidação de ácidos graxos, ser afetada pela função de vários genes, como, por exemplo, se ela se ligar ao receptor do estrogênio A, a sua função é aumentada, e se ela se ligar ao receptor do estrogênio B, a sua função é inibida. Outra limitação foi a intensidade e a proporção de HADHB na imunocoloração não foi adequadamente avaliada, o que pode afetar os resultados clínicos. E uma terceira limitação foi que esse estudo é uma análise retrospectiva usando um conjunto de dados únicos e é necessário estabelecer mais evidências para estudos de coste-análise usando modelos de animais. E agora, para concluir, a gente percebeu que os níveis altos de HADHB estão associados a um prognóstico ruim e podem ser um dos mais novos candidatos para uso como uma ferramenta para diagnosticar os linfomas de alto grau, como, por exemplo, o DLBCL. E aqui embaixo eu coloquei as referências utilizadas para retirar as informações que estão presentes nos slides. E é isso. Sou a Ana Clara Amaral e eu vou apresentar o primeiro artigo científico do nosso trabalho. O artigo que eu escolhi foi o receptor de estrogênio beta interage e está colocalizado com HADHB nas mitocôndrias, cujos autores são Zheng Zhu, Jianyong Zhu e Yu-Chun Du. Esse artigo foi publicado no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos. Introduzindo o artigo, os autores lembram que o hormônio esteroide estrogênio é um importante estimulante da proliferação celular. Além disso, ele atua no metabolismo lipídico e no estresse oxidativo. Mas o que é estresse oxidativo? Ele é a geração de radicais livres pelo desequilíbrio de compostos oxidantes na célula. E esses radicais livres são capazes de causar mutação no DNA e, portanto, são grandes causadores de câncer. Outra coisa que os autores citam é que a atividade metabólica do estrogênio depende de dois de seus receptores, o alfa e o beta, que além de receptores nucleares, são também fatores de transcrição. Enquanto o R-alfa estimula a proliferação celular, o R-beta inibe essa proliferação. Esses receptores eles podem ser encontrados no núcleo, no citoplasma e em um estudo prévio foi comprovado que o R-alfa está localizado na mitocôndria e nesse estudo que eu vou apresentar para vocês agora, eles vão comprovar que o receptor beta também está localizado na mitocôndria. Dentre os materiais usados nesse estudo, podem-se citar todos esses que aparecem no slide, mas os principais e que a gente já consegue ter compreensão com o nosso estudo atual são o anticorpo anti-receptor beta, o anticorpo anti-HADHB e também o acetil-CoA e também os primers de RNA. O primeiro método usado nesse estudo foi a coimunoprecipitação, na qual foi feita uma cultura de células humanas MCF7, que são do câncer de mama. Essas células passaram por um processo de lise, cujo produto foi centrifugado e adicionado a um complexo de proteína bacteriana ligado a anticorpos. Os anticorpos que eu citei anteriormente, que é o antirreceptor beta e o anti-HADHB. Caso o antígeno-alvo estivesse ligado às proteínas do lisado, essas seriam sedimentadas. E esse sedimentado passa por um processo chamado Western blotting, no qual essas proteínas sofrem eletroforese. Em seguida, são transferidos para uma membrana, que vai ser incubada, e em seguida levada para análise. O segundo método usado nesse estudo foi a coloração com imunofluorescência e microscopia confocal, no qual as células MCF7 foram marcadas com um anti-receptor beta e um anti-proteína HDHB, os quais vão brilhar quando visualizados em imagem de microscopia confocal, no método de imunofluorescência. O último método usado nesse estudo foi a interferência do RNA, onde um primer de RNA, que possui o receptor beta como alvo, foi usado para silenciar sua expressão nas células MCF7. Em seguida, foi analisado a alteração ou não do comportamento da atividade enzimática da proteína HDHB, cuja atividade foi determinada pela monitoração da clivagem tiolítica da acetil-CoA. Os resultados desse estudo mostraram que o receptor de estrogênio beta é associado à proteína HDHB.
porque o teste de coimunoprecipitação mostrou que o receptor beta precipitou juntamente com HDHB pelo anticorpo direcionado contra essa proteína nas células MCF7, o que sugere que o receptor beta está especificamente associado com essa proteína. Aqui a gente consegue ver que o receptor beta ele precipitou muito mais quando estava interagindo com o anti-HDHB e quando estava interagindo com outro anticorpo não houve uma precipitação tão grande. Outro resultado que foi atingido foi que o receptor beta está localizado juntamente com o HDHB nas mitocôndrias das células MCF7, ou seja, ele tem a colocalização com as mitocôndrias. Com a técnica de imunofluorescência e microscopia confocal, provou-se que o receptor de estrogênio beta e a proteína HDHB estão ambos localizados nas mitocôndrias das células MCF7 do câncer mamário. A marcação com anti-R-beta demonstrou que esses receptores encontram-se em distribuição típica mitocondrial. Similarmente, a marcação anti-HDHB também demonstrou que essa proteína encontra-se nas mitocôndrias. E quando houve marcação com ambos os anticorpos, houve uma sobreposição de cores, o que indica que esses dois, o receptor beta e o HDHB, estão localizados juntos, ou seja, eles são colocalizados. E, como eles já estão colocalizados com as mitocôndrias, quer dizer que os três estão juntos. Aqui, na imagem A, a gente vê a marcação com o antirreceptor beta. Na imagem B, a gente vê a marcação das mitocôndrias. E na imagem C, a gente vê uma colocalização das mitocôndrias e dos receptores beta, porque houve uma sobreposição de cores. Na imagem D, a gente vê a marcação com o anticorpo contra o HDHB. E na imagem E, a gente vê a marcação para as mitocôndrias. E na F, a gente vê essa sobreposição, que também indica que eles estão localizados juntamente. Na imagem G, a gente vê a marcação para o receptor beta. Na imagem H, a gente vê a marcação para o HDHB. E na imagem I, a gente tem a sobreposição dessas imagens, que também mostram uma colocalização desses dois. Portanto, a gente chega à conclusão que o R-beta, o HDHB e as mitocôndrias se localizam juntamente. O último resultado atingido por esse estudo foi que o receptor beta inibe a atividade de clivagem do HDHB. Para determinar se o receptor de estrogênio é ligado à funcionalidade do HDHB nas células, uma fita dupla de RNA que silencia a expressão do receptor beta foi adicionado às células. E quando a expressão desse receptor foi silenciada pelo primer de RNA, a atividade enzimática foi fortemente aumentada, o que sugere que o receptor beta tem um papel inibitório na atividade enzimática da proteína HDHB. Aqui a gente consegue ver, nesse gráfico, que quando foi adicionado um primer de silenciamento do receptor beta, houve uma atividade de clivagem da acetil-CoA muito maior do que no grupo controle. Chegando na discussão do artigo, os autores lembram que a mitocôndria é responsável pela produção energética da célula e pelas espécies reativas de oxigênio. Eles também lembram que o estrogênio atua na proliferação celular, na função mitocondrial e na produção das espécies reativas de oxigênio. Dessa forma, o estrogênio e seus receptores podem afetar o desenvolvimento de câncer de mama por modular a atividade mitocondrial e o estresse oxidativo. Os estudos anteriormente citados demonstraram que o R-beta está associado ao HDHB e altera sua função por inibir sua atividade enzimática. A oxidação dos ácidos graxos é uma fonte de espécies oxigenadas reativas. Logo, quanto maior a atividade de oxidação, maior será a produção dessas espécies reativas, o que aumenta a probabilidade do desenvolvimento de células cancerígenas. Dessa forma, como o receptor beta inibe a beta-oxidação de ácidos graxos, sugere-se que há menor estresse oxidativo e, consequentemente, menor risco de células mutantes. Dado isso, os autores concluem que, dada a importância das espécies oxidativas reativas induzidas pelo estrogênio na progressão do câncer de mama, é válida uma investigação futura da inter-relação entre os receptores de estrogênio alfa e beta nas células, da beta-oxidação dos ácidos graxos e da produção das espécies oxidativas reativas no desenvolvimento desse tipo de câncer. Muito obrigada pela atenção. Pronto, começou a gravar. Oi, gente. O nosso grupo vai, então, falar agora sobre o ban do gene HDHB e a gente vai discutir um pouquinho sobre análise gênica e estudos associados. Eu vou começar falando sobre a estrutura do gene.
O nome oficial do nosso gene é hydroxyacil-CoA dehydrogenase 3-ketoacyl-CoA thiolase inyl-CoA hydratase beta-subunit, ou a abreviação dele HADHB. A função dele é codificar a subunidade beta da proteína trifuncional mitocondrial, que vai catalisar 3 etapas na beta-oxidação de ácidos graxos. Na localização cromossômica dele, a gente tem que ele vai estar no braço curto do cromossomo 2, na segunda região, na terceira banda e na terceira subbanda. Agora, na localização genômica, a gente tem que ele estar no cromossomo 2, entre os nucleotídeos 26.243.170 e 26.290.465. No transcrito de maior apoio experimental, a gente tem que o nosso gene vai ter 16 exons, sendo 15 deles codificantes e 15 introns. No gene HADHB, a gente também tem homologia com outros animais. Nesse caso, a gente vai ter 217 genes ortólogos, que são aqueles genes que estão em espécies diferentes, mas que derivam de um mesmo ancestral, e 4 genes parálogos, que são aqueles genes que vão estar em uma mesma espécie, mas que passaram por um evento de duplicação. Aí naquela imagem ali embaixo, a gente consegue ver no retângulo vermelho a localização do nosso gene, que, como eu falei, vai estar no cromossomo 2. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a regulação da expressão gênica. O gene HADHB apresenta 9 transcritos, sendo que desses, 7 codificam proteínas, um possui o C10 não definido e outro possui introns retidos, portanto não codificam proteínas. A sua expressão é regulada por diversos mecanismos. Dentre elas, podemos destacar o splicing alternativo, que ocorre no processamento do pré-mRNA pro mRNA maduro, e a atuação de 62 diferentes miRNAs, sendo que desses 62, 23 possuem um target score acima de 80, ou seja, são muito eficientes na regulação da expressão gênica desse gene específico. Além disso, ele possui isoformas proteicas diferentes, dentre elas se destacam as que estão no texto a seguir, e, finalmente, o gráfico mostra as diferentes taxas de expressão nos diferentes órgãos e tecidos desse gene no corpo, sendo que a maior taxa de expressão ocorre no tecido muscular esquelético, seguido do ventrículo esquerdo do coração, o apêndice atrial do coração e as glândulas adrenais. Sobre as técnicas de investigação. O polimorfismo escolhido foi o RS-121-91-31-31, e a técnica de identificação usada vai ser a PCR-SSP, na qual os primers são projetados para finalizar a polimerização no nucleotídeo onde ocorre a mutação. Já o transcrito vai ser o ENST 0000317799, e a técnica utilizada é o PCR Real-Time, que permite o acompanhamento da amplificação pela emissão da fluorescência, proveniente de uma sonda marcada. Ali são os 10 pares de primers que assenelam a região do polimorfismo escolhida, e essas são as enzimas de restrição que reconhecem e clivam a região de interesse. Em relação ao polimorfismo gênico do gene HADHB. Polimorfismo é o ramo da genética de populações que estuda as variantes dos genes. Os polimorfismos encontrados em sequências codificantes podem resultar em proteínas variantes que, ao serem expressas, podem influenciar diretamente a saúde da população e grandes diferenças dentro de uma mesma população. Aqui a gente vê o gráfico do gene HADHB e o local onde ocorrem esses polimorfismos. Quanto à função e expressão da proteína, vale ressaltar que a enzima mitocondrial trifuncional ela possui uma expressão bem distribuída ao longo de quase todos os tecidos do corpo, por causa da sua função vital na beta-oxidação e geração de energia. E dentre os tecidos com maior destaque, a gente pode ressaltar o tecido muscular e o trato digestivo proximal. No gráfico aqui embaixo fica bem evidente a grande expressão tanto do RNA quanto da proteína nesses dois tecidos, sendo a banda rosa o trato digestivo proximal e a banda marrom o tecido muscular. Agora, quanto à expressão do RNA, eu gostaria de ressaltar também que a grande expressão do cardiomiócito, que é uma célula do tecido muscular cardíaco, que está relacionada com a manutenção da bomba cardíaca ininterrupta. E ela é a que maior se destaca na expressão do RNA dessa proteína. O artigo que eu escolhi para o nosso trabalho foi o receptor de estrogênio beta interage e está colocalizado com HDHB nas mitocôndrias. Esse artigo chegou à conclusão de que a proteína HDHB, que foi produzida a partir desse gene, está especificamente associada ao receptor de estrogênio beta e ambos estão colocalizados com as mitocôndrias nas células MCF7 do câncer de mama.
A partir da análise da interferência de um silenciador do receptor beta na atividade enzimática do HDHB, chegou-se à conclusão de que o receptor beta é um inibidor dessa proteína e, portanto, sua quantidade aumentada em células poderia funcionar como um modulador do estresse oxidativo ao diminuir a oxidação dos ácidos graxos pela HDHB. Aqui naquele gráfico a gente consegue ver que a atividade enzimática foi muito maior quando houve a presença desse silenciador. Assim, os autores concluem que mais estudos devem ser feitos para delimitar exatamente a função dos receptores de estrogênio na progressão do câncer de mama. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo artigo escolhido pelo grupo, e o título dele é HDHB, uma enzima de beta-oxidação de ácidos graxos, é um potencial preditor prognóstico de linfoma maligno. O artigo investiga os papéis e efeitos antitumorais do HDHB e sua expressão no linfoma maligno. A análise imunohistoquímica revelou que o HDHB é frequentemente superexpresso em subtipos de linfoma de alto grau, como o DLBCL. A análise in vitro demonstrou que o HDHB knockdown, que é modificado geneticamente para ter sua expressão reduzida, suprimiu a proliferação celular em LCLK e MD901. Além disso, o tratamento com o inibidor de beta-oxidação de ácidos graxos, a ranolazina, aumentou a morte celular em células de controle em comparação com o HDHB knockdown. E aqui no gráfico ele mostra justamente isso, a diferença da superexpressão e da expressão normal do HDHB.